Olá a todos, bem-vindos ao X das Finanças. Nós estamos falando sobre instrumentos e mercados derivativos. No último vídeo, na última aula, nós falamos sobre contratos futuros. Estamos falando ainda dos conceitos fundamentais e contrastando com os contratos a termo. E agora a gente vai falar um pouco mais ainda sobre essas características. Então, dos contratos futuros. Então, quando um contrato futuro chega à sua data de vencimento, que a gente já disse que o nome é delivery date, ocorre, como a gente viu que acontece também num contrato a termo, ocorre o settlement do contrato, né? A liquidação final do contrato. E nós dizemos, né, o nome que se diz no mercado financeiro é que tem o delivery do underlying. Essa é a forma que a gente se refere a quando você vai fazer o settlement do contrato. Só que os contratos futuros, da mesma forma que os contratos a termo, eles podem ser liquidados, né, o settlement deles pode ser de dois jeitos, tanto entrega física como liquidação financeira. Então, quando você fala, né, fazer o delivery do underlying, é meio estranho quando você está falando de uma liquidação financeira, já que você vai fazer o cash settlement, né? Você vai fazer a liquidação financeira, você não está tendo a entrega, mas, enfim, essa é a nomenclatura que se tem, né? Então, nós temos a data de vencimento, que é o delivery date, e aí na data de vencimento ocorre o settlement do contrato, que cabe, né, você falar delivery do underlying quando realmente é uma entrega física. Senão, você vai falar que tem um cash settlement, tem uma liquidação financeira. Então, voltando, os dois jeitos, né, igual a gente viu lá no caso dos forwards, de você liquidar os contratos futuros, as duas formas são ou fazer entrega física ou fazer um cash settlement. Então, no caso da entrega física, o que vai acontecer? A posição que comprou no futuro, né? Lembra, o contrato futuro ele é negociado na data T0, você está negociando para comprar ou vender alguém lá na data Tzão. Então, se você está na posição comprada no futuro, né? Você comprou numa data T0 para entrega na data Tzão, então você vai, se for entrega física, você vai receber o underlying e vai fazer o pagamento do futures price. E se você vendeu no futuro, você vai fazer a entrega do underlying, né? Se você comprou, você recebe o underlying. Se você vendeu, você entrega o underlying e aí recebe o futures price. Se você comprou, você recebe o underlying e paga o futures price. Só que tem um detalhe, você não pode esquecer. No caso do forward, lembra, eu na data T0 estava negociando alguém para a data Tzão. Então eu combinava lá, vamos voltar no nosso exemplo, aqui é a data Tzão. Vou voltar no nosso exemplo que eu comprei soja, então eu combinei de pagar F de T0, Tzão, vamos dizer que, por exemplo, aqui R$130 por saca, e eu vou receber uma saca lá de soja, que vale S de Tzão, uma saca de soja. Lógico, o contrato vai ser para 1.000 sacas, 100.000 sacas, 1 milhão de sacas, tanto faz. Estou te dando exemplo para uma saca de soja, tá? Então, o que vai acontecer no contrato a termo? No contrato a termo, estou explicando agora no contrato a termo, é que quando eu chegar aqui, se a soja valer R$200 por saca, o que vai acontecer? Eu que comprei, vamos dizer que a gente está fazendo a liquidação física. Eu vou receber uma saca que no mercado vale 200, então eu vou receber aquela saca de soja que vale no mercado 200, e para isso eu vou pagar 130. Se eu quiser, eu vou lá no mercado e vendo a minha soja a 200 e vou ter um ganho de R$70 por saca. Ou, se for uma liquidação financeira, como a gente já viu no contrato forward, eu só vou receber essa diferença dos 130 para os 200 e o cara lá que vendeu a termo para mim vai pagar, se for liquidação financeira, os R$70 que eu estou ganhando. E isso acontecia no caso do contrato a termo.
No contrato futuro, eu estou falando que também vai ter, se for entrega física, também vai ter entrega, eu vou receber a minha saca da soja e vou pagar o valor que eu combinei. Só que tem uma diferença fundamental. Lembra que no vídeo anterior eu te expliquei que vão ocorrendo ao longo do tempo os tais dos ajustes diários, que eu disse que na próxima aula e na outra a gente vai ver com detalhes isso. Mas lembra que eu já falei que todo dia vai ter nesses ajustes? Então se eu comprei a 130 e o preço vai subindo, eu já vou tendo esses ganhos todo dia transferidos para mim, como se, eu expliquei, né? Eu vou explicar mais ainda, mas eu já expliquei que é como se a bolsa, onde aquele contrato é negociado, fizesse a liquidação todo dia, como se você estivesse encerrando todo dia o contrato e começa no dia seguinte cedo um contrato novinho, zerado, né? Por isso que eu expliquei que o contrato futuro, todo trading day, o valor dele é zero, o valor de mercado dele, todo o início de dia de trading day, né? Trading day é o dia de negociação, né? O dia que o mercado funciona é zero. Por quê? Porque no dia anterior, quando chegou no final do dia, você já fez os ajustes que tinha que fazer. Quem tinha que pagar já pagou, quem tinha que receber, recebeu. Então o contrato volta a ter valor zero, né? Volta ao valor inicial dele, como se tivesse tudo equilibrado. Só que você não está mais comprado no 130 ou não está vendido no 130, que era o valor aqui. Você vai ficar comprado ou vendido no novo valor do outro dia. Lembra? Eu expliquei no vídeo passado. Então, e nós vamos ver ainda com calma, mais ainda à frente, porque isso é, talvez para quem já está no mercado é trivial, mas para quem não está, não é. Então, por isso que eu vou explicando aqui. Mas o fato é, quando você vai fazendo esses ajustes, então se você está num contrato a termo, legal, lá no último dia você vai receber essa bolada de 70, essa diferença de R$70, que você comprou a 130 e está valendo 200. Então você vai receber 70. Isso no contrato a termo. No contrato futuro, como isso já foi sendo feito dia após dia, já vai fazendo essa liquidação do que você tem que receber, o que você tem que pagar. No último dia, quando eu entregar o produto, né, o underline, se eu for para uma liquidação física, e quando eu tiver que pagar, eu já vou pagar o valor que já está no dia lá. Então, por exemplo, né, vamos supor que eu comprei a 130 e, por sorte, esse contrato só foi subindo de preço. Então, o que vai acontecer? Eu que comprei a 130, todo dia já vou recebendo um pouco. Então, quando chegar nesse dia aqui, o que eu vou ter que pagar? Eu já vou ter que pagar para o cara lá do outro lado o valor de mercado. Eu vou pagar 200 para ele. E ele vai me entregar, né? Então eu vou receber a soja e vou pagar 200 para ele. Mas tudo vai se passar para mim como se eu estivesse pagando. Tem uns detalhes aí, mas entre aspas, porque lembra, eu comprei a 130 e aí fui ganhando essas diferenças ao longo do caminho. Então, que vai somando 70. Por que eu estou falando que tem um detalhe? Porque quando você ganhar o dinheiro, você não vai deixar ele parado, você vai aplicar ele, ganhar juros também, mas esquece isso nesse momento, finge que você deixou no colchão todo o dinheiro que você foi ganhando. Então eu vou ganhar ao longo do caminho os 70, relembrando, na verdade você ganhou 70 corrigido dos juros aqui, mas finge que você não tem esse juros, você só está ganhando 70. Então o que vai acontecer? Quando chegar no final, na hora que ele me entregar a soja, eu vou pagar para ele o valor que nós vamos estar lá na última abertura de contratos que a gente teve. Lembra que eu falei que a bolsa abre e fecha contratos todo dia, como se fosse isso? Então eu já vou chegar lá no último dia, eu vou estar comprado a 200. Você fala, pô, mas não comprei a 130? Sim, você comprou a 130 para liquidar nessa data tesão. Só que todos esses ganhos, conforme o preço foi subindo, que você já foi ganhando, além dos 130 que você já vai ter que pagar aqui, todos esses ganhos já foram para tua conta. Então, quando eu chegar aqui nessa data tesão, eu vou pagar os 130 que eu já tinha combinado, mais os 70, porque eu tenho que pagar o valor de mercado. Mas para mim, como esses 70 vieram dos meus ganhos ao longo do caminho, tudo vai se passar como se eu estivesse efetivamente pagando 70. Eu estou pagando 200, mas meu mesmo é 130. Por quê? Porque os outros 70 eu já fui ganhando do cara que está me vendendo ao longo do caminho. Então vai chegar lá no final, ele vai me dar uma saca de soja e eu vou dar para ele 200. Só que lembra, esses 200
70 é dele mesmo. Então, no fim do dia, ele está me entregando uma saca de soja que vale 200 no mercado e eu, efetivamente, meu mesmo, só estou pagando 130. Tá claro isso? Como que funciona? Se você tiver dúvida, você manda e-mail para mim ou coloca aí nos comentários, aí na Udemy tem algum lugar aí para colocar os comentários, ou você manda e-mail para mim, você tem meu e-mail lá, procura na minha página ali que você tem, você manda para mim que eu respondo a sua dúvida, ou se for o caso, faço outro vídeo, mas é isso, tá bom? O que eu tinha para explicar aqui é isso. E quando eu faço a liquidação financeira, é exatamente a mesma coisa, né? Então, se eu estou fazendo a liquidação financeira, não vai ter a entrega. Então, eu tenho que, se eu comprei ou recebi, o preço subiu, caiu, enfim, eu vou ver quanto que eu tenho que pagar, o quanto que eu tenho que receber, e vou fazer a liquidação apenas da diferença. Só que no caso do cash settlement, lembra, de novo, né? Se eu comecei na data T0 e vou aqui na data Tzão, no último dia, quer dizer, ao longo do caminho eu já fui fazendo esses ajustes todos. Então, no último dia, se eu vou fazer só o ajuste financeiro, eu tenho que ver, no último dia, então, chegou de manhã aqui, eu amanheci comprado a R$ 198 por saca. Se no final do dia terminar em 200, então o ajuste financeiro que eu tenho que fazer nesse dia vai ser só o do 198 para o 200, que foi quanto encerrou, R$ 200 por saca. Por quê? Porque já foi feito, né, o ajuste dos 130 que eu tinha comprado por saca até os 200 que terminou, eu já fui ganhando isso ao longo do caminho. Então, como vai fazer só o ajuste financeiro, eu vou só simplesmente ver, tá bom, o último contrato eu terminei com 198, né, o comprado com 198 no início do dia, terminou em 200, então eu só vou ganhar nesse último dia os dois. Que vai chegar no final da história, se somar todo o ganho, eu vou ganhar os 70 lá que eu tinha ganho, tá? Mas isso vai ser feito em pedacinhos ao longo do caminho, diferente do forward, que você via todo o ganho lá na data final e uma ponta paga para outra, tá bom? Então é isso. Tá, o que mais a gente tem que falar comparando forwards e futures, né? Os contratos, lembra, eu falei que os forwards, eles eram contratos que eram customizados, as partes combinavam tudo que elas queriam. O volume, a data de entrega, o preço, combina tudo, né? O underline, quem é. Os contratos futuros, eles são muito padronizados, eles são negociados em mercados organizados, são chamadas as bolsas. Então, um contrato futuro, como a gente já sabe, ele tem muitas semelhanças, também tem diferenças importantes, mas tem muitas semelhanças com relação aos contratos a termo. Então, o que é um contrato futuro? Ele nada mais é do que um contrato a termo que foi altamente padronizado e especificado. Então, tudo é combinado já e é definido pela bolsa, pelo mercado organizado, onde ele é negociado. Então, o que é padronizado? O tipo, a espécie ou a variedade do ativo. Então, se você está negociando café, soja, boi, se você está negociando moeda, tanto faz, né? Tudo que índice, tudo que você está negociando por meio de contratos futuros, o underlying o ativo base aqui, o underlying é totalmente padronizado, já está tudo combinado. Cada contrato, qual é a quantidade, já está tudo padronizado. No caso do forward, você fala, eu quero fazer um forward, né? No exemplo anterior lá que eu falei da operação de arbitragem fazendo covered interest rate parity, você pode definir qual é o notional, qual é a quantidade de dólares ou de yen que você está comprando ou vendendo. No caso dos futuros, isso já é dado pelo contrato. Um contrato envolve 50 mil dólares, 100 mil dólares, 1 milhão de yen, então tudo já ou uma tonelada de soja, ou X mil sacas de soja, enfim, então tudo já é super padronizado, bem definido. Então a qualidade, café, por exemplo, tem várias variedades de café, de soja, então tudo isso, né, a qualidade, já é definido. Qual é a data de entrega, qual é o mecanismo de entrega, onde vai ser feito, como vai ser feito, e o que é o tick size? O contrato, né, que ele vai ser negociado ao longo do dia, as variações de preço, inclusive,
também são pré-determinadas. Então, por exemplo, se eu estou negociando, vamos chutar aqui, soja, e eu estou negociando a soja a 130, eu não posso querer pagar, por exemplo, 130,7. Não, a bolsa define, é de meio e meio, então pode ser 130, 130,5, 131, 131,5, enfim. Mas a bolsa define qual é a variação que pode ter de um preço para outro preço negociado. Esse é o chamado tick size. Então, isso tudo é padronizado. O único parâmetro do contrato que é determinado pelas partes, que é customizado, é o preço que você vai negociar, o futures price. Esse é livre e ele é determinado por oferta e demanda. Você pode comprar no preço que você quiser e alguém pode comprar no preço que ele... Você pode comprar no preço que você quiser e alguém pode vender no preço que ele quiser. A única coisa é que tem que combinar esses dois preços para dar negócio. Eu quero comprar a R$10 a saca da soja e o produtor quer vender a 10 mil. Só que a gente só vai se encontrar, só vai sair negócio se a gente conseguir concordar com o preço que a gente vai negociar lá na data T0 para entregar o contrato, o underline que a gente está negociando na data T0. Então, esse preço que nós estamos negociando, o futures price, as partes é que definem ele, tá? Como eu já disse, os futuros, os contratos futuros, eles são negociados em contratos em mercados organizados. Lembra? No caso dos forwards, a gente falou que eles eram contratos negociados em balcão. Lembra disso? Que o termo em inglês é OTC, Over the Counter, né? Então, mercados de balcão. A gente falou isso no caso dos contratos a termo. No caso dos contratos futuros, eles são negociados em mercados organizados. O que são mercados organizados? São as chamadas bolsas, né? Os chamados exchanges, né? São as bolsas. Bolsas de valores, bolsas de commodities, bolsas de mercadorias e futuros. Tem várias bolsas no Brasil e fora do Brasil. Então, os contratos futuros são negociados em mercados organizados. Os contratos a termo são negociados em mercados de balcão, não tem uma localização física centralizada para negociar, então eles são negociados over the counter, mercado OTC. Os contratos futuros, eles são mais, como você pode ter percebido, se é tudo padronizado, eles são mais transparentes, né? Tem um mercado em que ele é centralizadamente negociado, então eles são mais transparentes, eles são muito mais regulados, muito mais transparentes que os contratos a termo, né? Os contratos a termo são um contrato entre duas partes, muitas vezes você não fica nem sabendo que aquele contrato foi negociado, né? Uma negociação apenas entre as partes. Essa padronização dos contratos futuros, por que ela existe, né? Você podia estar perguntando, tá, mas qual a vantagem de eu fazer isso, né? Pense o seguinte, claro que se você está fazendo uma operação a termo e pode escolher tudo direitinho do jeito que você quer, aquilo é ótimo para você, eventualmente para a parte com quem você está negociando. Mas imagina que você queira sair dessa operação no meio do caminho, né? Então imagina que você negociou alguma coisa a termo para uma data T0, a soja, a saca da soja ou qualquer outro produto que você queira, e aí chega no meio do caminho lá numa data T', você quer sair do teu contrato. Se você fez isso com um banco ou com uma contrapartida específica, o que vai acontecer é que pode ser que ela não queira encerrar o contrato nessa data. E aí você pode sempre vender o teu contrato, negociar aquele teu contrato com alguém. Você sempre pode fazer isso. Tem um contrato, ele tem valor legal, você pode, né? Então ele pode estar te dando direito a receber alguma coisa, ou você tem que pagar alguma coisa lá no futuro, ou pode ser uma obrigação que você tem que receber ou pagar, né? No caso de um forward, a gente já viu que é uma obrigação, né? Tem que receber ou tem que pagar, né? Um forward commitment. Mas existem derivativos que você pode receber, dependendo do caso. Quer dizer, esses que a gente vai ver no futuro, as opções, são os chamados contingent claims, né? O fato é, quando você tem um contrato, se ele foi feito uma negociação de balcão, o que acontece é que você pode se livrar dela, negociar isso no mercado secundário, né? Vender isso para alguém, ou comprar de alguém que queira vender. Mas você está negociando um produto que é altamente específico. Então,
Isso pode fazer com que na hora que você vai negociar, o teu contrato perca valor. É igual você tem um carro que você fez um monte de customização nesse carro. Na hora que você vai vender, pode ser que tudo aquilo que você fez tem gente que não dá tanto valor. Então isso reduz a liquidez das coisas. Então os contratos futuros, quando você padroniza, o que acontece é que tá bom, vai individualmente, pode ser que não seja exatamente aquilo que ninguém quer, mas aquilo torna aqueles contratos aceitáveis para uma variedade, uma quantidade muito maior de usuários. Então todo mundo vai lá e já sabe que está negociando, e aí você sabe, eu comprei aquilo, eu vendi aquilo, tem um mercado para aquilo. Ele pode não atender exatamente a necessidade de ninguém, mas é mais ou menos o que todo mundo quer e mais ou menos atende a necessidade de todo mundo, e aí você junta um monte de gente negociando aquilo e aumenta a sua liquidez. Então você padronizar pode parecer meio paradoxal, né? Você fala, poxa, mas aí perde o interesse? Sim, mas perde o interesse talvez para aquele indivíduo que quer uma coisa muito específica, mas para a massa, para a maioria das pessoas, na média ele acaba servindo. Então ele aumenta a liquidez. Então, em geral, contratos negociados em bolsas, em mercados organizados, eles têm mais liquidez do que os contratos que são negociados a termo, em geral. Por exemplo, forwards de moeda tem muita liquidez no mercado, né? O mercado de forward de moeda tem muita liquidez e se bobear, agora eu não tenho os números de cabeça, mas mais até do que nos mercados futuros, que são mercados organizados. Mas é uma característica específica do mercado de moeda, tá certo? Mas a grande, enorme maioria dos produtos, tudo aquilo que é negociado em mercado organizado, tem muito mais liquidez do que aquilo que é negociado nos mercados OTC, Over the Counter, tá bom? Então é isso. Espero ver você no próximo vídeo. Um abraço e até lá!